Meu amigo Fernando Olá, Loureiro. vamos ajustar aqui. Arruma aí, pois é, tem que arrumar enquadramento. E aí? E aí, Thiago, estamos aí em casa e, e prontos para. O que eu É acabei de isso aí. descobrir na hora que eu estava ligando com você? Eu estou aqui na sala e a 7 metros de mim tem um cachorro que late para todos os outros que passam na rua. Então vamos avisar Vai o participar da pessoal. live também. Vamos avisar o pessoal que eu não consegui tirar a bateria do cachorro. Não, tranquilo. Podia ter, né? Um liga-desliga, ia ser melhor, né? Então, eu cheguei a pensar agora em prender lá no fundo, mas estou sozinho aqui, deixa ele quieto. Não, Vamos ver se, tranquilo. Ele vai se comportar, vai se comportar. vamos ver se Vamos comporta lá. assim. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. É muito legal ter vocês aqui, compartilhar esses papos com vocês. Eu conversei com o Fernando antes. O objetivo aqui é a gente promover papos leves, né, que tire um pouco a nossa cabeça disso tudo que a gente está passando, né, e que a gente traga uma informação de qualidade, né, de um assunto diferente e uma coisa bacana, né, que pode ser aplicada a qualquer fazenda, qualquer propriedade de pecuária do Brasil, né? Então, eu tenho uma confissão para fazer. Primeiro, assim, as perguntas podem ser feitas aí no chat, assim que a gente tem um tempo no final reservado para isso, tá? Dá as boas-vindas para o Fernandão, meu amigo aqui, Fernandão Loureiro, mas para nós já virou Fernandão Rubber Tank, né? Não tem Isso, jeito. não tem jeito não, Thiago. Esse cara é o cara que mais veste a camisa que eu já vi, viu? Olha, ele de madrugada nos eventos empurrando pneu e arrumando pneu e stand. É uma das logísticas mais complicadas de evento, né, Fernando? Não é fácil não, mas cara, eu adoro participar de evento, naqueles formatos da antiga Feicorte, o circuito Nossa, Intercorte, que os saudade. encontros do Scott lá em Ribeirão, que nós já participamos junto. Eu adoro aquele tipo de evento. É É um muito evento bom. bem técnico, né? Pessoal focado e é bastante profissional. O bate-papo flui melhor, é tudo de bom. Pena que agora estamos passando por uns dias sem o evento, né? Tem Mas eventos, né? as lives vieram para isso. As lives duram para isso. As lives Nosso estão papo ali cada de um na stand sua a gente faz casa aqui, assistindo. né? Olha o Maurício Muito bom. Garcia aí de Almeida. Obrigado, meu amigo. Que bom que você está aí Seja conosco. bem-vindo, Maurício. Coisa boa. Fernandão, tem que te confessar uma coisa, cara. Na minha fazenda, quando eu comprei, era muito. Minha escola foi muito velha guarda, né? Assim, a ordem era a seguinte: a gente só coloca bebedouro onde não tem acesso à água natural. Né? Que depois que eu te conheci, eu até passei vergonha com essa cultura minha, entendeu? Mas eu acho que é uma cultura que permeia boa parte do Brasil, né? Então, eu queria que você começasse se apresentando, para quem não te conhece. Você já é um cara bastante conhecido no Brasil, mas aí depois a gente entrar um pouquinho nesse papo aí de cultura, né? Vamos lá, Tiago. Olha, eu sou Fernando Loureiro, sou veterinário de formação, eu moro aqui em Campo Grande, me formei na Universidade Federal daqui há 20 e tantos anos atrás e trabalhei muitos anos na área de nutrição de bovinos, primeiro como técnico, dando suporte às empresas de nutrição, de suplementação, e depois eu migrei para a área comercial, né? Nesse período, Tiago, assim, esclarecer para o pessoal que está conosco que eu não sou nem especialista, porque eu não fiz uma especialização, não sou mestre nem doutor, não sou professor nem pesquisador, nada disso. Mas eu procuro todos esses que eu mencionei. Eu estudo bastante e passei, principalmente de 8 anos para cá, a me interessar demais por esse assunto água. Estudar. Porque, como você citou que você é velha guarda, você na faculdade não teve, na disciplina de nutrição e tudo, nada voltado para a importância da água, eu também não tive na minha graduação. E a grande maioria do pessoal que está formado há 8, 10 anos mais, também não tiveram. Então, é muito bom, é muita sorte para essa moçada que vem agora
no curso das agrárias, na zootecnia, na agronomia, na medicina veterinária, que vão ter essa oportunidade. Um exemplo, você teve uma live aqui semana passada com o professor Renato Dib. E o professor Renato Dib, da Estadual de Goiás, aí em Goiânia, é uma pessoa que fala todos os dias sobre a importância de fornecer, de servir para os animais uma água de qualidade. Então, eu comecei nesse processo porque eu estava trabalhando na área de nutrição, e na área de nutrição a gente tem uns ajustes bem finos. Primeiro, a gente começa com o equilíbrio dos minerais, macro e microelementos. Depois entrou, na minha época, proteína bruta e NDT. A proteína bruta se derivou para proteína degradável no rumen, proteína bypass e aminoácidos essenciais, ácidos graxos voláteis. O NDT virou energia metabolizável, enfim. Tem todo esse teor de fibra detergente ácido, fibra detergente neutro, mas com todos os ajustes, a gente ainda hoje tem um problema bastante grave que chega nas fazendas e o gado está bebendo uma água num açude. Água suja. Extremamente, assim, lamentável a qualidade da água quando a gente vê. E eu, com o tempo, passei a ver isso. A gente via bebedouro, mas eu também trabalhei antes de entrar nesse setor de nutrição. Eu também fui aquele gerentão de fazenda, né, veterinário e tal, na fazenda dos outros. E às vezes a gente ficava 6 meses, era normal passar 6 meses sem lavar o bebedouro. Quando aquela água estava muito verde, ficava claro... Já estava grossa já, né? Quando ficava claro que o gado não estava bebendo mais do que para não morrer de sede, aí talvez num dia, mas não é. É uma coisa que a gente pode fazer uma live, um seminário só disso, porque não é uma tarefa gostosinha. O peão, o funcionário na fazenda, o colaborador, ele não pega e fala, patrão, eu estou louco para lavar os bebedouros. Não é uma coisa que acontece fácil, né? Uhum. Então, a questão de chegar nessa condição da água é que, Tiago, eu comecei a procurar trabalhos científicos, estudos das faculdades, dos centros de pesquisa, na Embrapa, Emater, e encontrava muito pouco trabalho. Talvez por não saber procurar e tal, mas encontrava muito pouco trabalho sobre a importância da água, o desempenho dos animais com água A ou B, e aí cheguei à conclusão que realmente tinha muito pouco trabalho. Mas, para grata satisfação, tinham alguns. E aí, conversando com professores nas faculdades, nesses eventos, com as pessoas que são colegas que já são nutricionistas e tal, pensavam trabalhos. Aí, o primeiro que me apareceu, que eu li bastante, que eu tomei pé dele, que eu fui entender o trabalho, que eu procurei saber mais, é um trabalho feito em Alberta, no Canadá. E esse trabalho ele é de 2002, 2003, e eles avaliaram durante 3 anos avaliando os animais, e aí eles viram lote de vaca parida, que lá em inglês, nos Estados Unidos, no Canadá, eles chamam do par, né? Vaca bezerro, calcal. E aí tem os bezerros desmamados, já no pós-desmama, e tem os garrotes de sobreano. Então, 3 categorias. Vacas paridas, um bezerro, e a outra categoria, os bezerros desmamados, e a outra garrotes de sobreano. Durante 3 anos, eles avaliaram esses animais bebendo água no açude, ou bebendo água, a mesma água do açude, só que levada no bebedouro artificial. Eu vou segurar o teu assunto um pouquinho, nós vamos dar um passo para trás aqui, porque você vai segurar essa resposta aí, você vai segurar, vai deixar o pessoal no suspense um pouquinho. A gente bate um papo aqui antes da live, né, e o Fernandão me contou um pouco da história de evolução cultural, né, que não dava nada, passou para o sal branco e não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, o que você vem vendo, né? Porque, assim, um ponto muito interessante da nossa conversa
é que hoje você tem pecuaristas buscando... Ó a Tequinha aí. Oi, Tequinha, tudo bom? Beijo. Oi, Teca. Bom você tá aqui. Tem muito pecuarista buscando uma nutrição de altíssima tecnologia com coxo d'água sujo, né? Entendeu? Isso é bastante comum. Isso é bastante comum. Foi bom você me dar essa freada e voltar nisso, Thiago, porque esse é um problema que é de todo dia. É de hoje e vai ser de amanhã, infelizmente. Eu comecei a estudar veterinária, Thiago, em 86, né? E 1986. Mas eu acompanhava fazenda ainda, garotão. Eu morava no Rio de Janeiro, mas minha família, parte da família da minha mãe é aqui do Mato Grosso do Sul, de Bela Vista, na fronteira. E meu avô, os tios, tinham lá uns sítios, uns pedacinhos de terra. Perfeito. E aí lá eu vinha passar as férias. Naquela época eu acompanhava o seguinte: o pessoal estava começando a mineralizar o rebanho. Então, se comprava sal mineral 100 bolsas para 1000 cabeças de vaca para durar um ano, não era por mês. Aquilo lá durava um ano, cara, é verdade. Eu passei por isso, não é que me contaram, não. Eu visitei várias fazendas de amigos, de primos, que passavam por essa situação. O sal mineral, ele era diluído no sal branco. Mas não era 1 por 1, era 1 para 4 bolsas de sal branco, 1 para 5. E o maior detalhe era a dificuldade de se colocar sal para o gado. Tinham poucos coxos, os coxos, a maioria das vezes, eram de tronco de árvore escavado, batido na machadinha ou no motosserra, e o pessoal botava sal aos sábados. Se saía de caminhonete, eu era gurizão, eu ia na caminhonete com o pessoal, na caçamba lá atrás, era um acontecimento, dia de sábado, botar sal no coxo, né? E aí o sal acabava na segunda-feira, paciência, ia ficar até o outro sábado esperando para pôr sal, gado sem sal. Isso foi comum. Então, a década de 90, já eu entre esse começo da veterinária de 86 para minha graduação, eu tive um período que eu fui morar 2 anos e meio nos Estados Unidos. Mas eu voltei dos Estados Unidos e continuava igual. Eu retomei a minha graduação de veterinária e o pessoal ainda dava sal mineral desse jeito. Então, de lá para cá, você vê a evolução das fazendas entenderem a importância de mineralizar os rebanhos, de comprar sal de boa qualidade, diferentes fórmulas de sal para diferentes categorias, para diferentes tipos de pasto e de solo, e passar a fornecer todo dia. Os peões entraram. Por que eu estou contando toda essa história do mineral? Porque hoje a água está no mesmo processo. O pessoal acha, como você achou na sua fazenda, como o meu avô achou na fazenda dele, como vários aqui pensaram assim, ou os parentes, os antecessores também, que só ter o açude, a represa, estava bom. O gado vai lá, bebe água no açude. Se o açude não secar no setembro, outubro, e a seca não for muito severa, tem lá a água e tá bom. Então, a gente vem mudando a cultura para entender que o bebedouro artificial, ele é muito melhor do que essa aguada natural de açude ou de represa. Por que isso? E vou até falar em rio, riacho, água corrente. A água, ela pode ter nascente dentro da fazenda. Aí você tem uma segurança a mais. Quando a água é de rio ou riacho e nasce fora da fazenda, ela vem de outras fazendas, ela já passou pela cidade, por um vilarejo, você não sabe o que está vindo na água. Ela pode estar vindo com contaminação urbana, esgoto, ela pode estar vindo com saneamento de indústrias e ela pode estar vindo com produtos defensivos de áreas de lavoura, de outras que escorreram para aquele manancial de água. E quando a água é açude ou represa da fazenda, normalmente elas ficam na baixada, que é para juntar a água da chuva. Sim, com certeza. E é o normal. Só que os animais, quando entram dentro para beber água, eles estercam lá dentro. Eles urinam lá dentro. Então, aquele ditado que nós temos de anos, de séculos,
do boi lerdo bebe água suja, ou seja, os animais que chegam primeiro, eles vão entrando para dentro da aguada e vão bebendo a água. Só que eles revolvem o fundo, levantam a lama, levantam o lodo, e os animais que vêm atrás bebem essa água suja. Com o Uber Tank, com o bebedouro artificial, o animal, todos vão beber água limpa. Desde que o bebedouro tenha sido limpo. Porque não tem milagre. Não tem mágica, né? Então, esse processo, eu expliquei que a gente está só no começo dele. Ainda tem um volume muito grande de fazendas. Difícil precisar se é 80%, 90%, chutar um número, que usam somente a aguada natural e ainda não tem bebedouros artificiais. Para os bebedouros artificiais, o projeto requer um investimento em captação de água, que pode ser de poço artesiano, semi-artesiano, ou de uma dessas fontes naturais, bombear essa água, instalação de bomba, e pode ser por energia elétrica, por energia fotovoltaica, ou por roda d'água, a própria gravidade, mas levar essa água a um reservatório. A distribuição por encanamento, tubos, né, de cano ou mangueira. Então, tudo isso envolve um custo. E, por final, os bebedouros. O volume de fazendas que já tem bebedouro é muito pequeno. É muito grande ainda as fazendas que só tem aguada natural. E aí tem essa transição. A transição é começar a ter bebedouros, mas ainda tem as aguadas naturais. A partir do momento que já tem os bebedouros, tem outro processo. É entender que a água do bebedouro não é necessariamente uma água de qualidade, não é uma água limpa. E como que eu atesto a água limpa, Thiago? Aqui, ó. Um copo, de preferência transparente ou branco, ele permite que a gente veja, mas eu, você, todos os colegas que estão nos acompanhando, assistindo, e o peão lá na fazenda. Todo mundo tem o bom senso de ver, dessa água eu beberia. O que a água precisa ser? O mais transparente possível, sem odor, sem cheiro e sem sabor. A água não tem que ter sabor de nada. Essa água que seria perfeita para a gente beber é a água que tem que ser servida para os animais. Perfeito. Então, aí, derruba um mito que, inclusive, nós temos colegas formados em ciências agrárias, nós temos pessoas com uma experiência de produção pecuária, de empresários rurais de muitos anos, que ainda afirmam mitos. Eles falam com convicção, não, o boi prefere beber água suja. O gado vai preferir água suja. Não, isso é mito. Não prefere. Eu já tenho, no meu catálogo de imagens, de vídeos, fazendas que ao lado de uma represa, não ruim, não suja em excesso, uma represa normal, se instala o bebedouro artificial, o animal naturalmente vai para o bebedouro. Enquanto aqueles bebedouros estão limpos, os animais só vão beber lá. Perfeito. Se eles entrarem na represa, é para amolecer o casco e para se refrescar. Porque o animal usa a água, tanto a que ele bebe, mas também a que ele se banha para termorregulação, para reduzir o calor. Show de bola. Então pode falar. É muito bom, porque essa é um amadurecimento, né? Essa evolução cultural que a gente está vendo, né? Que a gente está entrando agora num ponto que você comentou, que é da água de boa qualidade, né? O fornecimento da água de boa qualidade, e que, paralelo a isso, pode ser a forma mais barata de você aumentar o ganho do animal, né? Que agora a gente vai entrar realmente no assunto água para o boi, né? E assim, eu queria começar na primeira categoria nossa, né? O bezerro bebe água, Fernando? Puxa vida, essa é a pergunta, ela não é do milhão, não. Ela é a pergunta de R$ 1.600, que é o preço do bezerro desmamado. Ou de 1.800, se der uma água boa para ele. Ou, quem sabe, até ele possa chegar ao bezerro de R$ 2.000. Por que eu estou falando isso? Porque o bezerro comum, hoje, em várias praças do Brasil, ele está valendo isso. Mas qual categoria mais barata, de menor custo para você investir do que o bezerro? O bezerro custa muito pouco
para tratar dele. O problema do bezerro é aonde se tem ainda baixa eficiência, ou seja, baixa fertilidade, baixo índice de nascimentos das vacas. E o que a gente tem visto de pior, Tiago, o que é muito grave no Brasil, ainda não está anotado. Os clientes e rancho que têm um software para anotar e ajudar a ter todas as informações e tomar decisão, eles vão ver que o índice de mortalidade do nascimento ao desmame ainda está muito alto. Perfeito. Ou seja, o volume de bezerro que nasceu vivo, que foi curado o umbigo no dia do nascimento, um dia depois, que o peão anotou, mas esse animal não chega ao desmame aos 7, 8 meses. Infelizmente, esse número ainda é muito alto no Brasil. Em muitas fazendas que eu tenho visitado, esse número chega a 10%. A maioria das... Oi? É uma perda enorme, né? Uma perda não, é expressiva. Assim, se você pensar o volume, é uma coisa absurda. Mas eu vou além. Eu tenho um conceito que não é meu, tá? Não é meu, mas ninguém divulga ele, ninguém trabalha ele, e eu quero começar a ter parceiros nas fazendas, nos institutos de pesquisa, para dar uma chancela, porque uma coisa é o Fernando Rubertan que falar. Outra coisa é eu ter uma chancela de um pesquisador falando. E aí é uma coisa que é simples para a gente, relativamente simples para a gente fazer. Todo mundo conhece creep feeding. Creep feeding é fazer um cercadinho que só o bezerro tem acesso, as mães não conseguem entrar, não permite, e aí eles recebem uma ração diferenciada para aquela fase de bezerros em aleitamento, para ajudar no desenvolvimento dele. O que as pessoas não pensaram? E esse conceito já é antigo, já tem mais de 15, de 20 anos, mas não é usado por ninguém. É creep watering. Creep quer dizer rastejar. Eu vou fazer o mesmo cercado e dentro do cercado para os bezerros, eu vou colocar um bebedouro baixo de água limpa para os bezerros beberem água. Ah, mas bezerro, qual foi a pergunta sua, Thiago? Bezerro bebe água? Bezerro precisa beber água? Eu vou te responder. Todos os bezerros, bezerro Nelore, anelorado, azeboado, com 3 meses, não vou nem falar antes dos 3 meses, mas o bezerro no dia seguinte que nasce, ele já pode beber água e ele já tem vontade de beber água, né? Mas o bezerro de 3 meses aos 8 meses ao desmame, nesses 5 meses, ele bebe, no Brasil, em média, 15 litros de água, podendo chegar a 20. O bezerro meio sangue taurino, europeu, vai ter uma demanda maior e vai precisar beber um pouco mais de água. E a cada 5 graus de temperatura, isso aumenta. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país extremamente quente, tropical. Então, quando a gente está no inverno, às vezes a gente tem, deu uma geada no Paraná, mas deu 3 dias de geada e dali a 2 dias, mesmo no Paraná, que é no sul do Brasil, a temperatura volta à casa dos 25 graus. Uhum. Nós não temos 16 graus o inverno inteiro, nem 10 graus. Mas em Mato Grosso inteiro, Goiás inteiro, Tocantins, a gente passa os 3 meses de inverno com temperaturas na casa dos 28, 30 graus. Calorão. Então, esse animal precisa beber água. Porque a vaca zebu, ela nessa parte final da gestação, da amamentação, ela está gestando outro bezerro e a produção dela cai. Ela não dá mais do que 2 litros de leite. E o bezerro precisa beber. E aí o que acontece? Ele entra no açude com a mãe. E ele aprende a beber com a mãe lá no açude. Certo? Só que o que eu relatei antes? Esse açude, a vaca esterca lá dentro. Ela urina lá dentro. O esterco que estercou na borda do açude, e todos os açudes de todas as fazendas do Brasil, você encontra no mínimo 10 tortas de bosta de vaca. Quando chove, aquela enxurrada leva aquilo para dentro.
Então, o bezerro que morre, que eu falei lá, daquele índice de 10%, ele não chega ao desmame. Os bezerros que morrem, a grande maioria, mais de 70%, ele morre por diarreias, cursos, né? Curso de 3 meses, curso de 15 dias, mas a grande maioria dessas diarreias são causadas por agentes infecciosos, bactérias e protozoários. São infecções bacterianas ou coccidiosas, que eles adquirem na água. Eles não adquirem no pasto porque eles ainda não estão pastando. E a bactéria não está lá na folha do capim, ela está na água. Ele não adquire no teto da mãe dele, mamando. Ele vai beber água e ali ele se contamina. Então, o creep watering é um conceito de servir água limpa, um bebedouro limpo todo dia nas fazendas de cria do Brasil, para reduzir. E aí vem o nosso desafio. Tem que mensurar para ser viável. O que eu vou medir, Tiago? Eu vou medir 2 lotes de vacas paridas contemporâneas, de preferência em fazendas com bom volume de gado, onde tenham lotes contemporâneos, e num eu vou deixar os bezerros juntos com as mães, com as matrizes, bebendo água normal, onde já bebia, e o outro eu vou instalar um bebedouro privativo para o bezerro, num creep watering. E aí nós vamos avaliar, primeiro, índice de mortalidade. Se no lote A, que bebeu água junto com as mães, morreu X bezerros, e se no outro lote, onde os bezerros tiveram acesso à água, morreram menos. O peso, a desmama dos 2 lotes, quanto se gastou em medicamento e manejo, custo operacional de tratamento das diarreias, né? E aí nós vamos ter um número, um trabalho, que eu acredito piamente, mas não adianta acreditar, tem que fazer e tabular. Então, é isso que a gente está propondo. Então, quem não mede, não fica sabendo, só acha. Para a gente deixar de achar, eu vou arrumar alguns parceiros e vou investir para a gente ter esses dados, mas eu preciso de instituições de pesquisa junto com a gente. Eu tenho certeza. O Carlão da Pureza acabou de passar ali. O Carlão tá aí. Carlão, um abração. Na Fazenda Pureza dá para a gente fazer isso, hein? Aí, Pessoal da Fazenda Pureza, Júnior Cavalli, eu tenho um dos melhores vídeos de bezerro bebendo água. Quando a pessoa me pergunta, do Brasil todo o pessoal pergunta o que você me falou, mas bezerro precisa beber água? Tem um lote do Júnior, de vaca parida, que foi encerrado lá na Fazenda Pureza, e aí a hora que fechou na manga, naquela onde entram os caminhões para fazer o embarque, os bezerros saem sozinhos, separam das mães e vão um lote de 15 bezerros para o bebedouro ali beber água. O Júnior gravou e me mandou esse vídeo. Eu mando ele para o Brasil todo com a autorização do Júnior, porque é fantástico. Então, o bezerro precisa, tem que beber água. E vai dar uma diferença significativa no desempenho, no ganho de peso diário dos bezerros e vai dar uma diferença significativa no peso a desmame. Como o bezerro vai pular do R$ 1.600 para o R$ 1.800? Pesando mais. E como que ele vai pular para R$ 2.000? Pesando mais ainda. Então, a gente tem que cuidar do ajuste fino, Tiago. Em momento nenhum, eu vou dizer aqui que não, a gente não precisa se preocupar em dar uma ração ultra bem balanceada de creep feeding para os bezerros. Se der, é muito melhor ainda. Com certeza. O trabalho de seleção da raça, o cruzamento industrial, qual touro vou utilizar, qual que acasala melhor com a vaca, o melhor protocolo de ATF, que pasto que eu estou usando próprio para essa bezerrada, tamanho da invernada, divisão dos piquetes com a cerca elétrica, manejo, tudo isso é importante. Qual o protocolo sanitário, quais as vacinas, qual o vermífugo. Eu não estou falando nada contra nenhuma técnica. A única coisa que me assusta é ver as pessoas pulando degraus tecnológicos.
Perfeito. Eles dão um salto lá na frente para dar uma ração ultra balanceada, com vitamina A, D, E, com aditivo tal, mas o bezerro tem que beber essa água suja e ele pega curso do mesmo jeito. Então não pode. A gente tem que fazer aquele básico ali, o arroz com feijão. Boi que não bebe, não come. Não come. Garrote que não bebe, não come. E o bezerro que não bebe, não come. Eu tenho uma outra foto, aqui eu não sei apresentar a foto, mas eu convido todo mundo que for seguidor da iRancho, do Thiago, todos que estiverem aqui conosco, a seguir o meu perfil. Podem me pedir todas as vezes aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp. O meu número de telefone fica disponível ali na bio do Instagram. Podem me pedir. Eu tenho uma foto que um amigo técnico dos melhores, João Abdon, de Eunápolis, na Bahia, me mandou, de um cliente dele. O João tirou uma foto aérea com um drone, com as vacas, lote de vaca de cria no bebedouro. Tem 120 vacas no lote. Estão todos os animais em volta do bebedouro, que de certo estavam marchando, mudando de pasto. Um bezerro está amassado pelas vacas, tentando beber água. E tem uma série de bezerros em volta. Você vê que os animais têm sede. Tentando chegar. Mas eles não chegam, porque a única que protege o bezerro é a mãe dele. As outras vacas, as tias, elas vão dar cabeçada, vão dar coice. E o bezerro não vai chegar no bebedouro. Se a gente passar a adotar essa técnica, que não é minha, mas é uma sugestão de creep watering, a gente começa a dar uma condição para o bezerro beber esses 12 litros de água por dia, na média, do 3º ao 8º mês, média dia, e com isso ele vai começar a comer mais cedo e ter melhor aproveitamento, melhor fermentação ruminal, melhor digestibilidade, melhor absorção de nutrientes do pasto e do suplemento. Mandar então, um abraço para o amigo Fábio aí. Fábio Carneiro, amigo nosso. Considerem todos bem abraçados. Eu tenho uma deficiência que eu não podemos abraçar, mas a gente abraça. Eu não leio as perguntas nem quem entrou. Assim, então não, as perguntas estão sendo anotadas aqui. No final a gente vai fazê-las para você, tá? Estamos anotando tudo aqui, tá? A Mari está aqui, a nossa diretora de marketing. Fernandão, só recapitular alguns pontos, né, que eu acho legal, né? Primeiro, assim, que a gente está acompanhando uma evolução de amadurecimento da pecuária, né? E que passa obrigatoriamente pela qualidade da água, né? Por quê? Porque a qualidade da água você está melhorando duas coisas, né? Que é a sanidade, você está reduzindo a taxa de mortalidade desse bezerro, que é uma coisa hoje muito alta, muito expressiva ainda na cria, né? Que a gente precisa melhorar isso. E o outro na taxa de ganho de peso, né? E aí a gente cai num outro ponto, que esse negócio você falou, não conflita com nenhuma outra tecnologia, mas pode ser uma das formas mais baratas de você colocar mais peso no animal, né? Porque muitas vezes a gente pode estar indo para algo muito mais caro, né? Que vai trazer o mesmo benefício do que você oferecer uma água limpa, não é isso? Exato. Veja bem, vamos usar alguns exemplos aqui e já de antemão vou mandar um abraço para nosso amigo João Pinto da Altec, que eu sei que está aí. E o Beto Zilo está aí também, grande Beto Zilo. Por exemplo, Beto Zilo, que bom, mas vamos ver o seguinte, você tem aditivos. Aditivos podem ser naturais ou antimicrobianos e tal, então vamos falar os por conhecidos. Você pode ter leveduras, probióticos, né? Feito à base de bactérias vivas, que vão favorecer o crescimento de mais bactérias benéficas no rumen e impedir o crescimento de outras que causariam algum malefício, e alguns aditivos antimicrobianos, que elas inviabilizam a multiplicação de algumas bactérias que não são interessantes. Mas a maioria desses aditivos, Thiago, ela te assegura 70, 80 gramas, vamos falar até 100, 110 gramas. Seria isso. Então, se você tem uma bezerrada que ganha 800 gramas por dia, você poderia passar 880 gramas por dia. Só que o que não está sendo avaliado? Se esses bezerros já estão bebendo
num bebedouro artificial, com a água bem servida, limpa, bebedouro limpo com frequência, ele está ganhando 800. Se ele está ganhando, se ele está num bebedouro de açude, de água suja, o mesmo animal, com o mesmo potencial genético, com a mesma cria, o mesmo pasto, a mesma mãe, recebendo o mesmo suplemento, pode estar ganhando só 600. E é o que ocorre na maioria das vezes. Outro exemplo, você tira o potencial genético do animal, o cruzamento, ele tem um potencial para ganhar 1,6 kg no confinamento, 1,8 kg por dia. Se esse animal, na fase de recria, uma fase anterior, 3 meses antes de entrar no confinamento, estava a pasto, ganhando 600 gramas, isso é comum a gente ver, e o pessoal fala, não, mas 600 gramas, vou até arredondar a conta, vou botar um pouco menos para facilitar, está ganhando meio quilo, 500 gramas. No ano ganha 180 quilos, ganha 6 arrobas. No geral, o Brasil acha que é bom, mas não é bom, Thiago, é bem ruim. Por quê? Porque ele está deixando de ganhar 1 quilo que ele tem potencial. Já foi investida a genética, o touro, a vaca, a IATF, já se esperou 9 meses para nascer e tal, e o animal tinha. Então você botou uma Ferrari para ir na estrada de chão de Ribas do Rio Pardo, você botou gasolina V-Power na Kombi a carburador. E o carburador está desregulado e está soltando aqueles estouros. Então, tem muita coisa. O que eu estou pedindo? Para botar V-Power? Não, eu estou pedindo para regular o carburador, fazer o beabá antes, né? Vamos dar água de qualidade para os animais, vamos se preocupar com a água. Ontem eu participei à noite de uma reunião com várias pessoas. E uma das pessoas na reunião tinha um problema na fazenda dele, que estava sendo tratado, e aí, em determinado momento, ele falou que ele tinha um ganho médio na recria dele de 430 gramas por dia. E aí, 3 técnicos começaram a debater para ajudá-lo, para dar orientação e tal, suplementação. O pessoal viajou nisso aí, o pessoal falou assim, de teor de fibra, de qualidade de pasto, se era pastagem tal, se era tropical, se era temperada, o nível de proteína, se era bypass, o suplemento que deveria utilizar. Em nenhum momento, mas em nenhum momento foi perguntado ou tocado no assunto água. Nossa, e água é importante, cara. E como a água é importante? Algumas pessoas que estão aqui conosco já me ouviram falar isso em outras lives, ou até me conhecem como você, porque eu falo disso o dia inteiro, todos os dias, há 6, 7 anos, né? Paixão é água. Mas é uma coisa que a gente fala, e tem pouca gente ecoando e não está pegando. É verdade. Não está pegando. Por exemplo, você pega qualquer seminário desses, o pessoal vai falar de nutrição, aí o cara está preocupado em fazer o cornflakes pro boi. Vamos dar sucrilho pro boi. Porra, é bom pra caramba. É maravilhoso. Aumenta pra cacete a digestibilidade e a absorção. Porra, mas não dá para você investimento numa máquina dessa se você ainda não começou a fazer o processo de água. O básico, né? O básico. Faz o arroz com feijão primeiro, né? Isso. E aí, voltando naquele... Já vou começar a voltar naqueles estudos que eu estava falando? Vamos, opa, tá na hora. Agora tá na hora, senão a gente... Tá na hora. Vamos acabar com suspense. Não, é que aquele estudo lá do Canadá que eu citei, ele me serviu de base muito tempo. Por quê? Porque ele foi um volume bom de animais. Foram 3 categorias diferentes. Relembrando para quem chegou agora, o Canadá, em Alberta, na universidade, eles fizeram com vaca parida, com bezerro ao pé, e fizeram avaliação de peso. A vaca bebia num piquete só com açude, e no outro era a água do açude bombeada para o bebedouro. Ela não recebia filtragem, ela não recebia tratamento químico, ela não recebia nada. Mas então qual é a diferença, Fernando? O animal não entra dentro. No bebedouro artificial, é possível você ter o controle na mão, você ser gestor, você gerir o seu ganho. Você tem que ter um funcionário que você mande lavar o bebedouro e ele lave. Ou você vai junto, dá o exemplo. Não tem dificuldade. Mas não é uma tarefa gostosinha de fazer.
Mas dá para fazer. É bem possível de fazer. E aí, você lavando o bebedouro, esse experimento provou isso, nas vacas, deu meio pound, meia libra, que é a medida dos norte-americanos e canadenses, que equivale a 445 gramas. Então, metade é 225 gramas por dia. Nos bezerros desmamados, repetiu esse mesmo desempenho, meio pound. E nos garrotes, foi de igual, mas não foi meio 0,5 pound, foi 0,6, foi um pouquinho melhor. Mas 225 gramas, Thiago, é muita coisa. Só a água, né? É muita coisa, cara. E aí eu comecei a apresentar isso e botar nas minhas apresentações de Instagram, de Facebook, ia nos eventos que nós já citamos, e eu botava o gráfico e o telão, então tinha dia de campo, eu levava aquilo e fiz banner, botava na TV, no computador, e eu tive um volume muito grande de pessoas que falavam, esse polaco não sabe o que está falando, truco. Isso é com gado europeu, isso é lá no Canadá, isso é lá não sei aonde, isso é na fazenda deles, quero ver aqui. Aí, quero ver aqui, eu achei um trabalho feito no Brasil, publicado na SBZ, na Paraíba, em 2006. O trabalho foi feito em 2005, no Rio Grande do Sul. Pastagem nativa, nos meses de fevereiro, março e abril. Meses de seca, não chove no Rio Grande do Sul nessa época, piores pastos. E os animais estavam suplementados só com sal mineral, não tinha suplementação proteica. Na média, deu 110 gramas de ganho. Mas esses 110 em cima de 360. Então, deu praticamente 30% de ganho a mais. Só influindo o quê? Em vez de deixar o animal beber dentro do açude, eles bombeavam aquela água do açude para um bebedouro, onde o animal não entrava dentro. E aonde eles podiam limpar e remover o excesso de matéria orgânica. O animal traz folha na boca do capim, ele traz farelo do suplemento proteico na boca, e aquilo com calor gera crescimento de matéria orgânica, algas, bactérias, protozoários, contaminação. Mas aí o mais grave, porque hoje eu tenho trabalhos, eu já apresentei, assim, tem empresa de nutrição que deu agora, nesse período de quarentena, treinamento para toda a sua equipe de vendas e técnicos, e apresentou trabalhos com diferencial de ganho de 530 gramas por animal por dia. E tem as fotos desses animais aonde eles beberam. Eu tenho certeza que todo mundo vendo aquele nível de açude, aquela água, que aquilo não era um açude, aquilo foi uma poça d'água que juntou lá da chuva, era um troço verde, mas era a única coisa que os animais tinham para beber. E aí, mesmo na época das águas, com pasto exuberante, eles ganham só 300 gramas, 270 por dia. E quando você corrige isso, o salto é imenso. Eu tenho diversos clientes do Brasil, de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, de Rondônia, me passando esses dados dia a dia. Alguns não têm mensurado, e pior, alguns não querem dar toda a credibilidade só à água, e não tem problema, porque a fazenda é um conjunto de atividades. Sim, não dá para comparar os animais desse ano com os animais do ano passado. Você está melhorando, você está fazendo uma base de melhoramento, o touro é melhor, o índice de descarte foi maior. Então, a gente espera realmente que os bezerros desse ano sejam melhores do que os do ano passado. Mas aí, Thiago, veio um trabalho publicado artigo publicado na DBO, na revista que todos conhecem aí, de grande circulação da pecuária, do Grupo Mantiqueira. Eu cito o nome porque o trabalho que eles fizeram é fantástico. O Grupo Mantiqueira tem um confinamento de 30 mil animais estático em Água Boa, Mato Grosso. E o confinamento já rodava com 200 baias de 150 animais por baia.
bebedouro na divisa de 2 baias. Um bebedouro atende 2 lotes, então 300 animais. E esse confinamento já tem mais de 10 anos de uso. Tem técnicos, não é um técnico. Tem uma equipe de técnicos, zootecnistas, agrônomos, veterinários e todos dando consultoria. O nutricionista já trabalha para ter o máximo e melhor desempenho, com menor custo, com maior lucratividade. Óbvio isso. Mas esse pessoal achou por bem, na prática, no manejo usual dessa fazenda, em que os bebedouros eram lavados a cada 3 dias, lavava um dia, falhava 2, lavava de novo. No terceiro, falhava 2, lavava de novo. Eles acharam por bem lavar os bebedouros todos os dias, para ver o que isso representaria, né? Então, aquilo que já era bom, já era uma composição equilibrada da dieta, com vagão, com balança, com toda a checagem, com leitura de coxo, com manejo dos animais diário, com limpeza do coxo de um dia para o outro, e ali estava equilibrado o volumoso com concentrado, a porcentagem de silagem, de milho, de farelo de soja, de ureia, os minerais, os aditivos. O que alterou? A lavagem do bebedouro, que já era praticado no confinamento. Todos os confinamentos do Brasil lavam os bebedouros. Mas muito poucos, quase nenhum, lava todos os dias. Eles lavaram. Enquanto eles lavaram os bebedouros todos os dias, eles avaliaram o consumo de água. E o consumo de água para aquela categoria, daqueles bois, naquele determinado peso, 600 bois, porque eram 4 baias, esses animais estavam consumindo 42 litros de água. E aí, quando eles interromperam para fazer a comparação com o manejo anterior, falhando a cada 2 dias, o consumo caiu para 28 litros. Que isso? Então, esses 14 litros de consumo de água representam aí uma queda de 33% no consumo de água, né? E aí, o que isso representou? O que isso queria dizer? Isso quis dizer lá na leitura de coxo. Os animais consumiam na água limpa a cada 3 dias 11,7 quilos de matéria seca. E na água limpa todo dia, bebedouro lavado todos os dias, 13 quilos de matéria seca. 1,3 quilos de matéria seca, que traduziu em 280 gramas por animal por dia. Rapaz. Isso é inconteste, é só ligar no Mantiqueira, procurar, DBO de agosto de 2018, eu tenho esse artigo, eu passo para todos que estiverem conosco, e isso é fato. Mas, infelizmente, um monte de gente não faz e acredita que não. Por quê? Porque eles me falam assim, vou te adiantar uma pergunta que você ia me fazer daqui a pouco, porque eu acho que cabe agora. Mas, Fernando, qual que é a frequência ideal de lavar o bebedouro? Ideal, meu amigo, tá aí, é esse resultado da Mantiqueira, é todo dia. Todo dia tem que lavar bebedouro. O animal tem que beber a água mais limpa possível, super limpa, todos os dias. Mas se você não puder lavar todo dia e lavar dia sim, dia não, o desempenho não vai ser o ótimo lá de cima. Ele vai cair um pouquinho. Se lavar só 2 vezes na semana, ele cai mais um pouquinho. Se lavar uma vez a quinzena, ele cai bastante. Se lavar uma vez no mês, só que indo do efeito contrário, indo de baixo para cima, se eu não lavo bebedouro ainda, eu lavo uma vez a cada 6 meses, Thiago, e eu passar a lavar... dando saltos, né? Se eu passar a lavar 2 vezes no semestre, uma a cada 3 meses, eu já vou melhorar 100%. Só que eu vou melhorar o meu ganho de 300 para 400 gramas. Aí é um grande diferencial das fazendas que tem genética boa, tem animais de boa qualidade, mas o ganho não atinge meio quilo por dia. E pode melhorar, que é o que você me perguntou. Com baixo investimento, pouco investimento, água não custa tanto assim. E esse diferencial todo de ganho que eu estou falando, você imagina... Paga isso muito fácil, né? Paga no primeiro ano o investimento.
Só que, lógico, tem que ter um projeto, tem um desembolso. Se eu não tenho reservatório, eu tenho custo de fazer o reservatório. Se eu não tenho poço, eu tenho que fazer o poço. E aí eu vou voltar naquela minha questão. Tem que lavar bebedouro todo dia. Aí o cara abandona a nossa live, porque ele fala, esse alemão não sabe o que ele está falando. Ele nunca viveu a minha fazenda. Na minha lavou um coxo, né? Nós temos 62 bebedouros na fazenda. Cara, quem tem 62 bebedouros na fazenda tem que ter 2, 3 peões com a exclusiva tarefa e missão de lavar bebedouro, porque ele não vai ter 62 bebedouros em uso para pouquinho gado. Então, quem tem só 80 bois vai ter 1 ou 2 bebedouros no máximo para esses 80 bois. Quem tem 800 bois vai ter mais. Quem tem 8.000 bois, tem mais gente, tem mais peão. Só que os funcionários que estão na fazenda, que acordam cedo, que vão no fundo do piquete buscar a tropa, tem que encilhar, tem que ir a campo, olhar os lotes de vaca parida, ver bezerro para curar, tem que ver cerca, tem que descarregar caminhão de sal, caminhão de adubo, tem que regular. O cara já está em tarefa, atividade. Então, pega um cara novo. Lembra lá atrás, quando eu falei daquela questão do sal dos anos 80? Não tinha como botar sal todo dia. Os caras viviam ocupados. Então, botar sal mineral no coxo todo dia era uma tarefa a mais. Hoje, tem que virar prioridade e hábito, né, Fernando? Tem que virar prioridade e hábito. Aí entra, agora, nessa parte, o programa, né, de gerenciamento, o aplicativo da iRancho, que você vai ter, você já tem uma sessão onde o funcionário checa o bebedouro. Perfeito. Eu passei no pasto 17 e vi o bebedouro. O bebedouro precisa ser lavado ou não? O bebedouro precisa de manutenção? Ele está com vazamento? Ele está com a boia desregulada? Ele precisa de uma manutenção ou não? Ou ele vai ticar? Funcionário Pedro Dantas passou no pasto 17 no dia 21 de maio e ticou que o bebedouro está ok. Perfeito, é isso aí. Eu tenho um cliente em Carapó que já faz essa marcação há 5 anos, antes de usar os nossos bebedouros, com os bebedouros que ele usava antes, artificiais, já tinha o esquema de lavagem e na proteção da boia, que é uma placa de madeira, ele escreve a tinta, a data que foi lavado. Ele mora no estado de São Paulo, ele vem na fazenda no Mato Grosso do Sul, ele vê quando foi lavado. E nessa fazenda, com esse controle bom, nós encontramos bebedouro sem lavar. Porque às vezes passa. Porque às vezes choveu, porque às vezes chegou um caminhão para descarregar, porque às vezes teve que ir no vizinho buscar um gado que pulou a cerca. E a gente sabe disso. Mas tem que ter controle, tem que medir. Tem que ter certeza que semana passada eu não lavei o bebedouro, então dessa não pode passar. Tem que lavar. Porque senão você vai ficar sujo. Te fazer uma pergunta aqui. Cal ou cloro? Opa! Ó, o seu tempo tá acabando, hein? Eu falo demais. Não, pois é. Eu acho que nós vamos estourar o tempo, viu? Você vai ficar bravo comigo, mas... Eu não sei como que você quer fazer. Eu tô livre, tô desimpedido. Não, nós temos aqui já 7 perguntas já para responder, então vamos seguir o assunto. E qualquer coisa a gente volta mais 10 minutos, 15 minutos para encerrar. Perfeito, perfeito. Eu tô dentro. Cal ou cloro é uma excelente pergunta. E demanda tempo também. Eu sou fã do cloro. Eu adoro o cloro. Eu recomendo usar cloro sempre. E tem a dosagem certa do cloro. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Se você errar na dosagem do cloro, vai ocorrer parecido com errar na dosagem da cal. O cloro, muitos técnicos, muitos mesmo, bastante como nós e professores de universidade, inclusive, condenam o uso do cloro porque eles apregoam que vai alterar o pH, vai acidificar demais o pH da água e alterar o pH do rumen, pH ruminal, e vai prejudicar a digestibilidade, o trabalho da flora bacteriana, das bactérias. E o mesmo ocorre com a cal.
Só que é o inverso. Cada um para um lado, né? E isso, o cloro, ele vai acidificar, ele vai baixar o pH muito abaixo de 7. E vai tornar aquela água insalubre, de gosto ruim para os animais, com odor forte de cloro. Se o animal não encontrar outra água, ele vai beber aquela mesma. Mas eu lembro que primeiro vai alterar o odor e o sabor da água. E os animais só vão se intoxicar com excesso de cloro se eu usar a dosagem errada, superdosagem, por muito tempo sem perceber. Perfeito. A cal, o pessoal usa ela simplesmente jogada na água, ou no momento de lavar o bebedouro, tirar toda a água, esfregar as paredes, o pessoal pinta, chama de caiar, dilui a cal em água e pegam as brochas e pinta a parede do bebedouro, é bem comum. E tem gente que usa sal no saco, uma sacaria de sal, uma sacaria de rafa, amarra ali uns. Só que o pessoal usa 5 quilos, 10 quilos, 30 quilos. E aí é muita cal. E a cal, ela faz o efeito contrário, ela alcaliniza o meio. Ela torna a água muito alcalina, ela leva o pH para mais de 8. E também prejudica o desempenho das bactérias ruminais. Ela altera o pH ruminal. Com um detalhe, ela também altera o sabor e o odor da água. E aí baixa, diminui, derruba o consumo voluntário, espontâneo de água. E aí começa a prejudicar o desempenho dos animais. Perfeito. Então, tanto um quanto o outro pode ser usado. Eu prefiro o cloro porque o cloro tem uma ação germicida. O cloro mata bactérias e protozoários no bebedouro, na água, aquelas que eu falei lá atrás, que vão acarretar o curso e a diarreia dos bezerros. Por isso que o cloro é utilizado na grande maioria dos países do mundo, em mais de 4.000 municípios do Brasil, para tratamento de água de consumo humano, e a gente deveria usar sempre cloro, na proporção de 1 a 5 ppm parte por milhão. O que é isso? É 1 grama para cada 1.000 litros de água. Ou, o que eu prefiro, 3 gramas de cloro para cada 3.000 litros. É muito pouco cloro, mas ele faz a função. É a mesma coisa. A maioria das pessoas aqui põe que boa para lavar os legumes, os vegetais, as verduras quando chegam em casa. Mesma coisa a gente vai fazer. Só que não pode botar em excesso. Sim. Agora tem um outro produto, além do cloro e da cal, que são probióticos. É natural. Risco zero, chance zero de dar errado. Não causa nenhum malefício aos animais. Fernando, deixa eu te parar aqui que o nosso tempo vai cair. Vamos já fechar e a gente volta para falar do probiótico, pode ser? Entendi. Você vai derrubar e começar de novo. Isso, vou derrubar e vamos começar de novo. Pessoal, aguardamos vocês aí, rapidinho. Grava ela, que eu vou querer a gravação. Vou gravar, pode deixar. É isso aí, vamos só dar um minutinho para o pessoal voltar. Eu já estou aqui, deixa o pessoal entrar, né? Isso. Certo. Coisa boa, papo bom, a gente, o tempo passa, né? O Paraguai, o Ernesto estava aí, daqui um dia a gente vai ter live com o Ernesto também, falando de proibido perder pasto. Esse é o cara. Esse manja, esse eu gosto, eu sou fã. Não, rapaz, é aquele negócio, a margem ela vem diminuindo, né? Então a gente tem que começar a olhar em cada pedacinho que a gente puder usar para melhorar o resultado, tem que usar, não tem jeito, tem que medir, tem que apurar, tem que melhorar, entendeu? Então, cada vez mais a gente vê o amadurecimento nesse sentido, né? Isso é importante, e esse da água é uma coisa espetacular, assim. Esse cuidado, essa diferença aí, só no lavar o coxo de 1 para 3 dias dessa diferença toda, é inimaginável, né? O negócio se paga muito fácil. Né? A gente tem que... Ô, Matheus Arantes! Matheus Arantes! Seu primeiro entrevistado, esse é o cara. Você se lembra dele falando contigo aqui, quem estava presente, o Matheus estava contando da Fazenda Califórnia, aqui em São Gabriel do Oeste, onde tem um lotão de 2.500 reses. Hoje a equipe Rubertan que estava lá instalando, terminamos hoje a instalação de mais 23 bebedouros. Rapaz! Por quê? Porque não dá para ter um lotão desse sem água, né? Você imagina esse volume de gás. Haja água, né? E olha, tá rodando bonito lá, tá bacana, hein?
É um lugar bacana mesmo, porque tem muito lugar bom, Thiago. O que me surpreende, a gente é assim também para tudo, sabe? Por que duvidar, né? Todos os colegas que estão aqui conosco, todos são muito bem-vindos. Eu gostaria que tivesse total liberdade para, mesmo se não me conhecem, vir a conhecer e falar, olha, Fernando, eu acho que aquilo que você falou lá na live com o Thiago, da Rancho, não é bem isso. Eu tenho uma experiência diferente. No nosso caso, o que você falou não funciona. Mas, por exemplo, eu não consegui encontrar ainda o trabalho que mostre que o animal beber água de açude é melhor do que bebedouro. Que mostre que um bebedouro sem lavar é melhor do que o lavado. Então, não dá para a gente contestar o óbvio, sabe? Tem um outro detalhe... Não, tem que acabar com o achismo, né, Fernando? Esse negócio de achismo não dá, não tem espaço para isso. A gente ainda mede muito pouco. A gente tem um volume absurdo de fazendas no Brasil, a grande maioria, não sei precisar a porcentagem, que não tem balança. Então, como eles falam 70%, vai falar, né? Se ganhou 200 gramas a mais, ou 110, ou 85, ou 500, se eu não pesei nem antes, nem durante, nem depois? Não faz diferença, né? Então, é um achismo. Agora, o peão, e isso eu faço, eu vou no carro, eu vou na fazenda, visitar o cliente, tentar passar os conceitos, o projeto, fazer a introdução de bebedouros, ou acompanhar quem já nos é cliente. E eu carrego no carro uns copos plásticos, ou transparente ou branco. Eu levo 2. Muitas vezes, o Thiago, por exemplo, está lá em Goiânia, está na Sé, mas na fazenda está o peão. Não está o patrão. Então, com o peão eu faço isso, mas eu corro o risco do cara ficar bravo e me puxar a faca lá na hora, né? Eu pego 2 copos, Thiago, 2 copos vazios, e vou andando, conversando com o cara e falando de assuntos, o pasto, o manejo, sem falar nada. E eu soco os 2 pastos ali dentro do bebedouro e ergo aquelas 2 coisas e passo um para ele, entrego esse copo assim para ele, e o outro eu já trago aqui para mim e vou beber. E o cara, não. Eu falei, mas por quê? Você vai beber essa água, você não está vendo que ela está turva, está suja, está verde. E às vezes a água está muito fedorenta, não dá para beber, né? Não tem a menor condição, mas é só para mostrar para o cara. Que aí não tem jeito melhor do peão entender. O choque, né? Então, se a água tiver assim, a chance dela estar boa de ser de qualidade é muito grande, mas não é 100%. Perfeito. Não é 100%. Só que a chance de uma água turva, verde, fedorenta, ser uma água de qualidade é 0, não existe. Então, vamos lá, vou voltar para o probiótico, então. Então, voltando lá, nós falamos um pouco de cloro, na dosagem, que é o que eu prefiro. Correta. Na dosagem de 3 ppm, de 1 a 5, tá? Então, para dar o problema que muita gente questiona, mas eu teria que errar muito a dose. Teria que, em vez de dar 2 gramas de monenzina, dar 200 por boi por dia. Então, mata. O aditivo mata a tropa, mata a vaca de produção de leite, a ureia mata, o sal mineral também, e tudo. Porque se for em excesso, eu pegar um remédio que eu levei para a fazenda, mas eu errar a dose e aplicar em excesso, eu vou causar um problema, um transtorno. Então, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Acertando a dosagem do cloro. Qual cloro, Fernando? Casa de piscina, aquelas pastilhas de cloro. Tranquila, melhor de fazer ainda no reservatório. Mas, diante desse empecilho, o risco que o pessoal corre de não ter controle sobre os colaboradores, a mão de obra, os funcionários lá da fazenda que vão fazer certinho, entra uma outra recomendação, que é muito melhor não usar nada, nem cloro, nem cal, nem detergente, nem zinco, nem sulfato de cobre, nem nada, e lavar o bebedouro. Eu tenho um vídeo
onde eu passo isso, que eu vou nas fazendas. Então, eu fiz para demonstrar que é possível de fazer. E se tiver que fazer 10 vezes, eu faço. Você acabou de citar no começo da nossa bate-papo. Eu vou para os eventos, sou eu que monto o stand, eu que rolo o pneu e não tem problema nenhum. Por quê? Você tem que mostrar para o cara que é possível. Então, ele vai lavar. O que ele precisa para lavar? Vontade. Boa vontade. Uma escova, uma vassoura, ele desenrosca a vassoura, vai na mão, esfregar as paredes, tirar o excesso de sujeira. Mas aquela matéria orgânica que junta, ela tem que ser removida. Porque ela viabiliza o crescimento bacteriano e de protozoários. E ela permite o crescimento de algas. Então, aquele lodo não é legal. Ele vai prejudicar o desempenho, vai prejudicar o ganho de peso dos animais. Vai comprometer a lucratividade da fazenda. Fazenda que o gado ganha menos peso, porque está bebendo uma água não tão boa, ela vai ter um lucro reduzido. Vai ganhar menos dinheiro, claro. E aí, todo aquele investimento que foi feito em genética, em sanidade, em manejo, em treinamento de peão, em cerca melhor, em piqueteamento, adubação de pasto, aquilo se perde, se esvai. Porque, às vezes, aquelas 100 gramas por dia, e eu estou falando em 225 gramas, em 280 gramas no confinamento, é o dado que a gente tem, eu tenho outro dado de 530 gramas. Isso aí representa toda a diferença dentro da fazenda, na lucratividade. Mas aí, eu passei a recomendar não usar nenhum produto. Nenhum produto. Lavar bebedouro. Lavar. Pode ser a esposa de um peão casado que ela ainda não trabalha, nem na sede, nem no refeitório. Paga ela por fora. Ah, mas tem um problema trabalhista. Registra ela. Põe um salário mínimo e paga uma pessoa. As mulheres são mais eficientes do que os homens nisso aí também nas fazendas. É uma possibilidade. Teve uma fazenda de uma senhora já viúva que a gente abordou e ela falava: Fernando, eu tenho 5 peões na fazenda, nenhum deles eu já falei, já insisti, você já veio, já falou, eles não vão lavar. Eu falei: mas tem um que é ruim, que a senhora queira mandar embora? Ela falou: todos. Quero mandar todos. Eu falei: não tem como mandar todos embora. Faz o seguinte, contrata um peão novo. Contrata um peão novo. A função dele vai ser só lavar bebedouro. Ah, mas um a mais, a fazenda não concorda. Eu falei: calma, 60 dias. 90 dias no máximo, um período de experiência, mas 60 dias, ele vai estar lavando os bebedouros com a frequência desejada e vai sobrar tempo. Ele não vai ficar todos os dias, a semana inteira, só lavando bebedouro. Lógico, se a fazenda tiver um volume absurdo, sim, mas também não ia ser uma fazenda de 4, 5 funcionários. E aí, ela fez isso. E aí, com 60 dias, sabe o que a gente fez? Incorporou ele. Começou, antes dos 30 dias, a ajudar a descarregar caminhão de sal, a embutir, sabe aquele peão orelha, que vai lá no mangueiro no dia do serviço, ele fica lá no embute, empurrando gado, subindo na cerca, dando paulada e gritando, enfim. Uma pena, mas é o cara que faz tudo, é o coringa ali, não sabe fazer nada, mas do outro lado ajuda em tudo. Aí esse cara foi ficando bom e já lavava bebedouro. Aí pega dos que tinham antigo, o pior, e manda embora. Pronto. Problema resolvido. É uma sugestão, mas é possível, mas tem que fazer. Não dá mais para eu ir no evento, no dia de campo, na palestra, no ciclo de coisa, na feira, e todo mundo me falar: ah, mas é inviável. É viável. Na fazenda de 30 mil cabeças estáticas, dando 280 gramas por dia no confinamento, em 90 dias de engorda, isso representa para a fazenda 5 milhões de reais a mais em 90 dias. Ah, mas eu não tenho 30 mil cabeças. Tudo bem, você tem 3 mil. A conta é proporcional, não é 5 milhões, mas é 500 mil. Se você só tiver 300 bois, é 50 mil. 50 mil paga o investimento em captação, armazenagem, distribuição, bebedouro e o funcionário que lava o bebedouro. Perfeito. E você gira mais gado, ganha mais, aproveita, ou tira todo o desempenho do animal. E aí, vamos para o probiótico. Vamos. Porque eu estava falando para lavar o bebedouro, mas aí o pessoal ainda quer. Ah, mas eu quero um produto que eu preciso lavar menos. Não tem nada que dê para passar. Qual que é o pó mágico que eu ponho na água? Porque o que não pode, eu já tive clientes fazendo isso com os rubber tanks, que são relativamente novos no mercado, é pouco tempo, mas eu tenho as fotos, o cliente usou. Botar
dentro do bebedouro Rubertank e botam em todos os tipos de bebedouro nas fazendas. Peixe. Isso é um crime. Não coloquem peixe no bebedouro. Nem cascudo, nem lambari, nem acará, nem peixe nenhum. Por quê? Porque o peixe consome aquele farelinho que o boi traz na boca e deixa ali, mas ele consome oxigênio, ele esterca na água, ele é um ser vivo que morre, ele transmite doença, ele transmite botulismo, ele mata boi. E eu tenho um vídeo da fazenda que eu fui visitar aqui no MS, que eu cheguei lá e eles não sabiam por que naquele pasto os bois não queriam mais beber água. Não era bebedouro nosso nem nada. Eu fui lá para atender uma solicitação, teoricamente, como um sabido de assuntos de água. Doutor investigador. Aquaman. Fernando Aquaman. Aí eu fui lá e cheguei lá, o que tinha? Uns peixinhos desse tamanho, pequenininho. Tinham morrido. O cheiro da água, antes de descer do carro, você já sente. Podre, o boi não bebe, ele sente. Eu tenho vídeo disso, todo mundo pode ver aqui no meu Instagram. Instagram Fernando Rubertank vai ter esse vídeo, ou me pede que eu mando. Os animais não bebiam água por causa do peixinho morto. E o peão não teve condição de ver o peixinho morto. A água era turva. Então, planta aquática. Não use planta aquática. Nunca. A planta aquática, aqueles aguapé, lá no Nordeste chama de baronesa, a raiz dela filtra metais pesados. A água da fazenda não tem metal pesado, então não precisa. Ah, mas ela filtra os coliformes. Não, ali não tem esgoto de cidade, então não tem os coliformes naquela água, né? Então não bota a planta, porque o animal vai acabar ingerindo essa planta e pode causar algum transtorno, algum dano. Muito pouca gente sabe que plantas, ela tem o ciclo vegetativo, ela está vivendo e morrendo todos os dias, ela tem folhas que vão morrendo e, acreditem, as plantas transmitem clostridioses. Então, elas podem ser veículo da toxina botulínica também. Tá? Então, esse é um desafio grande de se pensar. Então, o que tem? Tem o Provida, probiótico. Esse produto eu começo a trabalhar com ele agora, eu acredito muito nele para trabalhar em reservatórios, onde a água fica com ciclo, congelando, mas os animais não vão diretamente lá, mas tem a formação de placa. Então, para ajudar nesse processo de limpeza, que normalmente os reservatórios, a gente está falando em 80 mil litros, 100 mil litros, 200, 1 milhão de litros. É uma coisa absurda. Então, não é uma coisa que dá para esvaziar para poder estar lavando com a frequência. Vamos usar um produto. Esse eu acredito muito. Vou começar a desenvolver o trabalho agora. Todo mundo que tiver interesse pode nos procurar também, que é bastante interessante. Tá? Então, lavar o bebedouro, mesmo que não use produto nenhum, mas esfregar a parede e remover o excesso de matéria orgânica. Sem nada. Na lata. Ah, tem um método melhor do que tirar no balde ou na lata. Pega aquelas mangueiras sanfonadas, azul, de piscina, todo piscineiro tem, 8, 10 metros daquilo, para quê? Para não fazer barro em volta do bebedouro. Joga longe, né? Joga longe. Não precisa ter motobomba, só vai levar mais tempo. Mas joga, enrola a mangueira toda dentro do bebedouro, tirando o ar, tampa uma das pontas e vai funcionar como um sifão. A pressão da água vai sair toda e vai limpar, ela suga. Eu tenho também os vídeos comprovando isso. Se tiver a motobomba, muito melhor. Se ganha em eficiência, em tempo do funcionário que está lavando o bebedouro. É um custo alto dentro da fazenda. Se ganha em tempo, ganha-se eficiência, mantém todos lavados. O Maurício, eu não sei se ele ainda está aqui conosco. Posso ser seu cobaia. Júnior, estamos combinados. Ó, Júnior Carvalho quer ser cobaia. Ganhando, né, malandro? Quer ganhar, né? Vamos lá. Ó, o Maurício, da Saga, do Brango Saga, o Maurício Garcia, ele é um grande cliente nosso, utiliza bebedouros em 3 fazendas do grupo ali no sudoeste de Goiás, na região de Chapadão e Aporé. E o Maurício tem um manejo rotacionado de vacas, vaca parida, vaca em estação reprodutiva, e as vacas rodam, e os pastos, eu não me lembro agora de certeza os tamanhos, mas são 10, 12 hectares, cada pasto tem o seu bebedouro. E o que foi adotado?
o manejo, o ciclo, as vacas ocupam esses espaços, Thiago, por 4 dias, 5 dias, mas elas vão rodar e elas vão levar mais de 30 dias para voltar no mesmo pasto. Então, não precisa lavar todos os bebedouros, só onde estão as vacas. O que está em uso. Rotacionado. O que é importante e ele adotou na fazenda, mérito da equipe dele, ótimo, excelente. O funcionário vai um dia antes. Amanhã eu sei que eu vou mudar a vaca do piquete H para o J. Então eu vou lá hoje à tarde lavar o bebedouro, porque a hora que eu abrir, o bebedouro já está limpo. Perfeito. E aí eu não preciso lavar todo dia, porque elas só vão ficar 4 dias. Agora, se tiver um volume grande de animais que suje o bebedouro, isso aí vai ser a mesma coisa do rotacionado, né? Você tem a mudança de tempo fixo e tem a mudança de avaliação. Épocas do ano que o capim cresce mais ou cresce menos. Isso aí cada um vai saber. Então, são manejos que cada fazenda tem a sua peculiaridade e vai conseguir adaptar, fazer. O que é importante? Botar na escala de serviço. Cronograma. Se tiver um quadro no galpão das atividades, se tiver no escritório uma planilha, tem que saber quem é o Zé que está encarregado de lavar o bebedouro, quais bebedouros de quais invernadas, com os números, quais dias, e quem é o Juca, que é o responsável por checar que está sendo feitas essas tarefas. Perfeito. Da mesma forma que roçar um pasto, que combater invasora, que cuidar da cerca, que curar bezerro, é uma atividade a mais, que era o que a gente estava falando. Precisa ser feita, precisa ser colocado. E tem que se tornar um hábito, né? Hábito e prioridade, né? Tem que se tornar um hábito. Mas tem que se tornar um hábito, tem que se ter a ciência da importância, porque se a gente tem entre produtores rurais, entre técnicos com formação, que acreditam que tem o mito que água suja é bom, que o animal prefere beber água em tal temperatura, que o animal prefere isso, que o animal aquilo. Não, o animal prefere sempre o bebedouro artificial que a água esteja limpa. E a gente tem isso documentado. Com estudo, se você tiver o documento, aí eu não vou contestar, né? Pelo contrário, eu vou até mudar meu discurso. Mas a gente não pode comparar fatos e realidade com um mito. Então, o mito ele é mais forte nos peões. O seu Juca e o seu Zé, que estão na atividade lá de capataz de peão há 25 anos, há 30 anos, eles nem acreditam que o bebedouro, eles só sabem que o bebedouro dá um trabalho a mais, uma chateação a mais. Naquele momento que ele podia estar lá na sede, na árvore, tomando tereré, ou já... Está lá lavando o bebedouro, né? Fernandão, vamos passar para outro assunto agora. Rubber Tank. Fala um pouquinho para nós o que é o Rubber Tank. Cara, o Rubber Tank, ele é um negócio que me mudou e que me trouxe para esse cenário da água, né? É uma história interessante, cara. Ela toma um certo tempo aí. Bom, eu falei para vocês que eu trabalhei mais de 15 anos no setor de nutrição de bovinos. Primeiro como técnico, então eu auxiliava, fazia treinamento, avaliação, fichas de consumo, controle de sal, benefícios, ia nas fazendas, dava treinamento e tal, dava esse suporte e formulação naquela época de proteinados, fórmulas feitas nas fazendas e tal, no tempo da proteína bruta e NDT. Aí eu migrei para a área comercial, comecei a trabalhar técnico comercial, fazendo venda e dando suporte técnico aos meus clientes. Trabalhei em umas 3 ou 4 empresas nesse setor durante esses anos e comecei a ver esse problema de água. E começou a me incomodar. Tem um outro detalhe que desde estudante de agrárias, de veterinária, era aquele bicho bruto, né? Machão, butinão, mascador de fumo. Chucrão. Chucrão. Ia no pai, dava grito, dava chute, pai. Eu era assim. Aí você vai amadurecendo, vai ficando mais velho, já tem os filhos, a responsabilidade vai mudando. E eu falava, rapaz, eu tenho que ter algum mote, alguma coisa de mais propósito, de mais sentido, né? E eu conheci isso nos Estados Unidos. O que eu conheci nos Estados Unidos? Eu visitei, trabalhando por uma das empresas de nutrição, algumas fazendas em Montana, no Texas e na Flórida. E, coincidentemente, nas fazendas que eu visitei,
em Montana, Flórida e Texas, todas tinham esses bebedouros com esses pneuzão. E aí eu participei, achei legal pra caramba, achei interessante. Nossa, que coisa diferente, nunca tinha visto um pneu daquele tamanho. Mas a sacada de falar, nossa, eu vou fazer isso, não veio. Isso era 2005, 2006. Em 2006 eu participei daquela feira NCBA, né, dos Estados Unidos, que tem todo ano, itinerante. Eu fui a Denver e até visitei o stand da empresa que faz esses bebedouros lá, que se chama Giant Rubber Water Tanks. Mas não conheci os donos, não papiei, mas tirei foto e tal, achei legal e vim embora. Foi passando os anos, eu fui trabalhando. Em 2012 eu estava quieto aqui na minha Campo Grande e veio um grupo de americanos visitar fazendas no Mato Grosso do Sul. Era um beef tour como um que você já fez, o Júnior Cavalli fez. E o pessoal fazia, várias empresas, a Altec do João, que está aqui conosco, leva e tal, vários colegas que estão aqui conosco assistindo, já fizeram essas viagens pelo Beef Point, pela Fiber, as empresas levavam. Esse grupo veio aqui a Campo Grande, eu conheci eles, fui auxiliar minha prima, que era a condutora do grupo, a guia do grupo, e aí eu fui dar uma mão para ela, porque ela ficou a pé com o cara do tradutor, e eu nem sou o quê do inglês, né? Mas eu sabia alguma coisa, porque eu tinha morado nos Estados Unidos, e eu podia ajudar naqueles termos fazendeiros, né? Técnicos, termos né? do campo, técnicos e tal. E aí eu fui ajudar e conheci os gringos, fiz uma apresentação para eles gostaram pra caramba no dia que chegaram em Campo Grande. E aí, à noite, eles tinham um evento num leilão aqui em Campo Grande e me chamaram para ir junto. Nem fazia parte eu ia, eu falei, não, mas tô com tempo livre, legal ficar com um gringo, sabe como é brasileiro, né? Pô, eu adorava os Estados Unidos, era a chance de mostrar como que eu falava mal inglês e tal, eu fui lá com eles. Aí fomos lá pro leilão, cara, e aí esse casal super interessado, me alugou e pegou, não, vem cá e tal. E aí, no momento, a senhora, que ela que tomava a frente do casal, o Pat Riley, que é o marido, você conheceu, teve conosco lá no dia de campo da APTA, em Colina, tá lembrado? Então, era a esposa dele, a Beth Riley, o pai dela é que criou isso lá nos Estados Unidos. Aí ela virou para mim e falou, Fernando, a gente, além de fazenda e tal, a gente tem uma empresa que faz os bebedouros lá nos Estados Unidos com aqueles pneus gigantes. Aí eu falei, nossa, que legal, cara, isso eu adoro, esses bebedouros de pneu. Ela falou, nossa, você já conhece? Eu falei, conheço, eu estive lá nos Estados Unidos. Ah, onde? Eu falei, fui numa fazenda lá perto de Helen, em Montana, e era uma fazenda Golden Creek do Hereford. Ela falou, nosso cliente, aí já conhecia o dono da fazenda em comum, eu contei da minha visita. Aí eu falei, eu vi em outra lá perto de Amarillo, no Texas. Ela falou, mas esse cara é o nosso gerente de vendas lá do Texas. O Lane Thompson, né? O cara é meu amigo até hoje. Aí engraçado que a gente já tinha conhecidos em comum, sabe? E aí ela se empolgou com aquela história, aquele meu jeito de falar, que eu falo alto e gesticulo e tal. E ela falou, Fernando, você acha que esse negócio dava certo aqui no Brasil? Aí eu falei, o quê? Esses bebedouros desses pneus? Ela falou, aqui no Brasil? Eu falei, não dá certo não. Eu falei, aqui não ia dar certo isso não. Ela falou, mas como? Como não? Eu falei, você acha que nós vamos trazer esses pneus dos Estados Unidos para cá? Aqui no Brasil não tem esses pneus, né? Aí ela falou, lógico que tem. Eu falei, não tem não, nunca vi. Aí ela falou, é lógico que você não viu, eles estão nas mineradoras. Você já ouviu falar de uma empresa que chama Vale do Rio Doce? Aí eu, puta, tem mesmo. Então, para resumir, Thiago, eu peguei e falei para ela, olha, nós temos o dobro do rebanho dos Estados Unidos. E nós temos seca e águas e calor o ano inteiro e nosso gado tem que beber água. E eu vejo nas fazendas, trabalhando com suplementação, que a água é problema e precisa ser resolvido, né? E se nós temos os pneus aqui também, então vamos montar essa empresa aqui. Vira negócio, né? Opa! Eu conheci ela há 2 horas, cara. 2 horas a gente conversou, assim, antes, né? Na palestra e tal. Aí eu falei, vamos montar? Cara, o olho dessa mulher arregalou mais alto que o meu, ela pulou na cadeira e falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. E aí vamos, desde 2012, nessa batalha, dia a dia, para o pessoal acreditar que um pneu serve para ser bebedouro, que é bom e tem que botar água para os bovinos beberem água de qualidade.
É E isso. aí, para quem está nos vendo aí, não viu um rubber tank ainda, é o tanque de guerra dos bebedouros, né? É um negócio indestrutível que dura Quando, para sempre. quando eu falei que, quando eu era aquele veterinário bruto, chucro, metido, fazia tipo, né? Mas eu Uhum. chamava todo ecologista de ecochato. E todo ambientalista também é ecochato. E todo mundo que falava desse assunto era um chato. Mas o grande propósito disso é a sustentabilidade. Sustentabilidade. Não dos pneus de trator que estão nas fazendas, mas dar um destino adequado para esses pneus que são um problema ambiental depois de descartados nas mineradoras. Então, fazer bebedouro deles é o melhor uso para que eles não sejam queimados em fornos industriais. Então, não gera poluição. Eles são sustentáveis. Por outro lado, para o fazendeiro, enquanto a gente ainda não tem um plano governamental ou do meio ambiente, um incentivo, um bônus para quem está usando um produto verde sustentável, você pensa você ter um problema que é manutenção de bebedouro. É Bebedouro que inferno, racha, enfim. bebedouro que trinca, bebedouro que vive enferrujando, que tem que arrancar lá do pasto, trazer no galpão, lixar ele todinho para tirar a ferrugem, tampar os buracos com Durepox, passar tintas, arcão e voltar, e dali a um ano ele já está de novo na mesma situação. Então você tem um bebedouro, e eu tenho também esses vídeos no Instagram, eu ofereço para todos, passa com um trator de esteira em cima do pneu e não acontece nada. Então, aquele acidente que ocorre muito ocasionalmente na fazenda, do peão tratando o gado, levar o trator com a ração e manobrando, bater a carretinha no bebedouro e estragar, não vai ter problema. E aqueles dois touros que brigando, um empurra o outro no bebedouro e quebra e trinca, também não vai ter problema. Então, você pensa num bebedouro bruto que vai ficar para os netos dos netos. É esse. Então, o principal do nosso mote é falar de água, água de qualidade, água limpa. Pode ser o bebedouro de concreto, pode ser o bebedouro de tijolo com cimento feito, pode ser o bebedouro de latão, de chapa metálica, não chamem de alumínio, porque eu não conheço nenhum de alumínio, mas pode ser bebedouro de plástico. Todos eles que estiverem servindo água limpa para os animais no local, Tá tem um valendo. detalhe que nós não falamos nessa live ainda, que é a questão fundamental de bebedouro artificial. É você levar a água até os animais, ao invés dos animais terem que vir aonde a água está. Perfeito. E isso representa um ganho em arrobas, ou deixar de perder arrobas, a perca energética do deslocamento do gado até o bebedouro. Todos os animais deveriam andar, no máximo, 400 metros até o bebedouro. Do fundo da invernada, da parte mais longe até o bebedouro, 400 metros. Mas a gente ainda tem muito longe dessa realidade, um volume muito grande de animais, né? Que tem que andar aí 800 metros, 1.000 metros, mais de 1.000 metros. E normalmente as aguadas naturais, açude, represa e riacho são lá embaixo. Então, além da distância, eles têm aqueles 5, 10 mais graus de declive. Então, o animal caminha morro acima, perdendo peso, gastando energia que era para depositar em gordura. Então, esse é outro assunto, daria outra live, mas... Vamos para as perguntas, então? Vamos. Tem perguntas? Então, vamos lá. Fabrício Jadiel quer saber qual manejo você recomenda nos açudes para terem melhor qualidade possível de água. Rapaz, como que você vai controlar o açude? De verdade, é possível. Mas, assim, o animal entra dentro do açude. Ele revolve o fundo, ele levanta a lama. Quando ele está bebendo água num açude ou numa represa, na taipa da represa, ele esterca ali. Aquelas tortonas de bosta, quando chove, a enxurrada leva para dentro. Desce tudo. Aqui no Mato Grosso do Sul, não só no Pantanal, vários lugares. E Mato Grosso do Sul, nada. Goiás, Mato Grosso, Tocantins, jacaré. Jacaré come peixe, come garça, come... ele não come inteira, sobra pedaço para fora.
pequenos animais silvestres, tatu, lobinho, todo animalzinho de fazenda morre. Aqueles ossinhos, aquela carcassinha fica ali. A chuva leva, a enxurrada leva para dentro. Então, não se tem como controlar. Como se controla? De preferência, quer ver uma coisa que um cliente fez em Guaíra, Paraná, e avaliou o resultado? Ele tinha uma represa que atendia, bom tamanho de represa, atendia 6 pastos em volta. E aí ele rotacionava os bois de engorda naqueles 6 pastos, iam rodando, sempre bebendo na mesma represa. E ele queria melhorar o desempenho, o técnico dele deu uma orientação e realmente era bom, me sugeriram esse cliente, ele gostou do nosso produto, ele comprou 12 bebedouros de um tamanho mediano para pequeno, para botar 2 por pasto desse. Por quê? Para melhorar a circunferência, a área de chegada, a área de frente. Então, quem tem 2 é melhor que 1. Se eu preciso botar um bebedouro de 5.000 litros, eu botar 2 de 2.000, embora eu tenha menos litragem, eu estou melhor servido do que um de 5.000, porque eu tenho mais área de frente para o animal acessar. Pois bem, ele colocou. E aí, essa é uma fazenda que avaliou o ganho. Deu 380 gramas a mais por dia beber no bebedouro do que na represa. E ele não precisou fazer grande investimento em distribuição, porque ele colocou os bebedouros próximos à represa, só que ele cercou a represa, o perímetro, para que os animais não acessassem. E na queda da represa, na taipa, no talude, ele botou roda d'água. Então, a roda d'água preenche os bebedouros. E a água excedente dos bebedouros retorna para o curso ali da água natural e vai embora como se fosse o ladrão. Esse é um exemplo que é possível. Uma das coisas que melhorou muito também, aqui no Pantanal, bastante gente usando, Thiago, são as pequenas bombas com inversores de energia fotovoltaica. As placas solares baratearam o custo agora. Então, ela está mais viável perfurar no Pantanal se obtém água de boa qualidade e boa vazão com 8 a 10 metros de profundidade. Muito raso, né? Então, é raso. Lógico que tem regiões que tem que fazer essa conta da profundidade que vai se obter a água. O projeto vai suprir quanto de água. Mas hoje está mais barato do que levar uma retroescavadeira daquelas grandes de draga e perfurar as cacimbas, porque as cacimbas têm um período de duração. Lógico, tem fazenda que a cacimba dura muitos anos e fica muito boa e tal. Mas uma das questões do gado pantaneiro é essa. A questão é a água. A água é salobra, a água é barrenta, a água é cinzenta e a água é coalhada de jacaré. Se você botar um bebedouro artificial, e eu tenho fotos de alguns clientes usando, e cada dia me aparece mais gente do Pantanal buscando bebedouros para fazer esse trabalho, então está no indicativo que isso é muito bom. Manutenção de açude. Não tem nenhum produto que dê para jogar. Dá para usar a água da açude, a mesma água da açude. Se aquela bombeiro para o bebedor, ou bomba elétrica, ou bomba solar, ou roda d'água, ou aqueles carneiro mecânico, enfim. Aqui no Brasil ainda se usa muito pouco o catavento, o moinho de vento. No Paraguai já se usa bastante. Aqui no Chaco tem um uso... Eu não entendo por que no Brasil usa pouco o moinho de vento. Mas o importante é você levar a água aonde você exerce o controle. No açude e na represa você não tem controle, é o que é. Algumas fazendas, em anos de seca severa, passam apuro, tem que abrir 3, 4 pastos em comum, porque falta água. Aquele açude seca e fica barrento, os animais atolam, o animal toma aquela lama, o desempenho cai drasticamente, então é melhor investir em bebedouro artificial. Vamos para a próxima aqui, então. Fabrício também quer saber o que você acha daqueles bebedouros automáticos. Como automático? Pois é, eu estou tentando pensar aqui também. Vamos tentar entender. Pode ser que ele fale automático aqueles que os animais apertam com... eu acho que deve ser esse aí. Com o nariz e tal. É um bebedouro individual. O americano usa, principalmente nos confinamentos, menos a pasto, por condições climáticas.
Lá nos Estados Unidos tem um bebedouro modelo de plástico quadrado, é quase que individual. Os animais vão beber em fila indiana, só bebe um por vez. Às vezes o bebedouro tem 3, 4. Por que aqueles bebedouros são fechados e com pouco acesso? Porque congela a superfície da água. Ela vira gelo. E para botar a fiação, para descongelar a energia elétrica com o objetivo de impedir o congelamento, também custa caro, puxar cabeamento até lá no local. Sim. Então, você vê alguns fechados com aquelas bolotas, com as esferas, que o animal empurra com o nariz e aí ele bebe. Ele acessa. E lá nos Estados Unidos, no Canadá, uma das vantagens dos Giant Rubber Water Tanks, os bebedouros de pneu, é que o pneu é um isolante também térmico. Então, ele demoraria algo em torno de 5 graus. Ele resiste ainda uma queda de 5 graus para congelar. Então, num bebedouro de metal ou de fibra de vidro, ele congelaria a 0 graus, num de concreto a menos 2 graus, o de pneu levaria menos 7. Esses 5 graus é bastante significativo para evitar o congelamento. Agora, até nos confinamentos, esse é um conceito que as pessoas brigam aí comigo, tenta ver para mim qual foi a observação que às vezes o João mandou aqui uma... O João mandou que acha que a pergunta foi para o creep watering. Ah, ok. Então, se for esse questão de automático, não chega a ser automático. Ele é um bebedouro comum, um pequeno, mais baixo, para facilitar o acesso do bezerro novinho, mas ele continua tendo a água normal, regulado com boia de vazão total, uma boia com válvula de esfera para vedar bem, para não ficar vazando, e precisa ter um cuidado rigoroso da fazenda, vai aumentar sim o trabalho, porque para o bezerro, se for usar, tem que lavar todo dia, impreterivelmente. Não adianta fazer um creep watering e deixar para lavar uma vez por semana. Porque se for para o bezerro beber a água suja, aí nós estamos, inclusive, piorando a situação em vez de melhorar. Então tem que lavar. Perfeito. Então o americano usa esses bebedouros pequenos já. E perfeito. Eu gosto de usar o bebedouro grande demais, dificulta lavar. Então, tem alguns parâmetros. Eu gosto de usar 4 centímetros por animal, então 25 animais por metro. O bebedouro com boa vazão, acima de 1.000 litros por hora. Tem fazendas que tem 3, 4 mil litros de vazão lá na ponta, lá no bebedouro. A água sai que é uma enxurrada, chega a dar trabalho para a boia. Esse é o show. Aí o bebedouro pode ser pequeno, porque mesmo com 30 animais bebendo ao mesmo tempo, o bebedouro nunca baixa 10 centímetros, porque a pressão de enchimento é muito grande. Quanto menor o bebedouro, mais fácil de convencer o peão de lavar mais vezes e ter a frequência de limpeza. Bebedouro pequeno demais pode ser problema. Aonde que eu vejo isso? Principalmente em confinamento. Infelizmente, alguns técnicos de confinamento que estiverem aqui conosco, nos assistindo, nutricionistas, vão falar... De novo, vem esse alemão que não sabe nada falar bobagem. Por que se preconizou que o bebedor do confinamento, para 2 baias de 150 animais, um bebedouro de 300 animais, precisa ficar na divisa da cerca e não pode cada baia ter o seu próprio bebedouro? Economia? Pô, a gente está falando em 150 animais hoje vamos botar R$2.000, seria 3.000, né? Então, um montante, o giro do confinamento, o capital envolvido, esse investimento de botar mais barras de cano, de não botar o bebedouro tão próximo do coxo, botar ele no terço final da baia. As baias normalmente são com a linha de coxo na frente e compridas para o fundo para dar metragem. Bota lá no fundo, na parte mais baixa, onde a água já escorre. Não deixa fazer lama ali dentro. Dá todo o perímetro do bebedouro para os animais beberem. Reduz a disputa de hierarquia de uma baia com outra na divisa da cerca. Manutenção da cerca, sempre poste frouxo, arame frouxo. E a maioria dos técnicos me falam e afirmam com a cara de desdém: lá onde eu atendo não acontece isso, você não sabe o que está falando. Porra, eu visito os confinamentos, cara. Eu tenho as fotos deles. E pior, tem uns que não fazem aqueles de tombamento.
Teve anos que usaram muitos de tombamento, aí pararam um pouco e agora estão voltando. Os peões não lavam aquele bebedouro, eles só tombam. É cômodo, eles não né? lavam, eles não esfregam, eles não deixam limpinho, eles tombam, eles jogam aquela água fora. Tudo bem, melhor do que não jogar, mas não é o bom, não é o ideal. E o confinamento é um período curto que você quer máximo de desempenho, o investimento é muito alto para correr o risco de perder 40, 50 gramas por dia por detalhe, ou 280 gramas que o trabalho comprovou. Perfeito. 40? Então, são detalhes, coisas simples, dá para resolver, mas tem que quebrar paradigma, tem que perguntar por quê. Atenção aos detalhes dá mais dinheiro, né? Então, é bom ficar atento, ainda mais numa operação de alto custo. Tiago, boi que não bebe, não come. Se ele não come, ele não ganha o peso. Eu tenho fotos mandadas por vários clientes, por colegas técnicos e tal. O confinamento de grandes grupos empresariais e tal, o boi tem que beber naquele caixão retangular, dividindo para 2 baias, tem as tábuas para eles não brigarem, para não ser arame. O animal tem que beber de lado, assim, ó, porque a cabeça dele não permite que ele beba de frente um do lado do outro. Quando ele fica de lado, só cabe 1 ou 2 bois por vez. Então, você tem que distribuir senha para os animais. Ó, você passou seus 10 minutos, desocupa que agora é minha vez. E aí, o que funciona? Dominância. Dominância. Vai ter animal. Porrada, né? Pois é, o submisso não vai beber água. Ah, mas eu vejo, a gente está afirmando, eu estou afirmando para você que o animal tem que beber lá no confinamento 45 litros por dia. Na média, os dominantes bebem 60, mas os submissos bebem 30. Esses 30 que eles bebem a menos representam essas 280 gramas a menos. Sim. Né? Tem que pensar nisso, tem que quebrar paradigma, tem que mudar. A gente só vai conseguir evoluir mudando para melhor. Medir. Ainda tem um volume muito grande de confinamentos no Brasil que nem hidrômetro nos bebedouros tem. O Vinícius comentou isso aí, comentou da necessidade da instalação do hidrômetro para medir o consumo, né? Então, eu fiz um trabalho para um grupo grande e aí os técnicos me procuraram depois e estavam também contratando a consultoria aqui do Aquaman para ir lá num confinamento muito grande, que eles estavam achando que o problema podia ser água. E aí, por telefone, antes de me mandarem buscar uma passagem de avião, aquelas coisas, eu falei, quanto que está o consumo de água? Eles falaram, como assim? Eu falei, mas o confinamento tem tudo isso de 1.000 animais, X mil animais, e não tem hidrômetro nos bebedouros? Ele falou, não. Eu falei, mas isso é coisa básica. Um hidrômetro comum aí, bom, de manejo, tudo vai custar 700, 800 reais. Tem que ter, porque ele vai durar muitos anos. Tem que saber quantos animais estão bebendo. No confinamento. Se o confinamento for de 300 bois, vão ter 2 bebedouros, tem que ter 2 hidrômetros. Faz parte do investimento. Deixa eu aproveitar que tem uma pergunta aqui que fala disso aí. O Edson da Pecuária Precisão quer saber, Fernando, se eu conseguir identificar os animais que bebem menos água que a média do lote, o que isso pode indicar? Essa dominância só? Muito provavelmente que eles são animais submissos. Eles são os dominados. Mas a gente tem que lembrar que, vou dar um exemplo aqui, ó. Temperatura da febre qual que é? Quanto você sabe que sua filha está com febre? 37,8. 37 né? graus, 37,5. Essa é a média. Tem criança que com 36,5 está com febre e tem criança que com 37,7 não está com febre, só está com a temperatura quente naquele momento. Mas na média da grande maioria das pessoas, de todas as etnias, de todos os países, seria os 37 graus Celsius, centígrados. Então, a média do bovino, só que isso é um dado subjetivo, porque o animal está bebendo água para termorregulação, para atividades fisiológicas gerais, totais, para digestão e tal. Então, eu e você, se a gente comparar, a gente tiver a mesma altura, já começa que a gente já não tem a mesma idade, vamos ter uns 10 anos de diferença. Não vamos ter o mesmo peso, porque eu vou ter uns 15 quilos mais do que você. Mas se você pegar igual, vai ter diferença, porque comeu diferente, o teor
da dieta, o metabolismo, você fez mais exercício, eu não fiz, você dormiu 8 horas, eu não dormi 8 horas, dormi só 6. Os animais também vão ter essas diferenças. Por isso que a gente vai trabalhar com média. Agora, se o lote do cara tiver no confinamento 150 bois, ele vai ter a média dos 150, você não precisa saber individual. Né? Mas se tiver só 30 bois, vai ser a média daqueles 30 bois. Para isso que se trabalha. Hoje a gente ainda vê estudos sendo publicados que garrote de 300 quilos bebendo mais água do que vaca parida produzindo leite. Teoricamente isso é impossível, mas foi o que se avaliou ali. Só que não aparece na avaliação do estudo outras condições necessárias. Temperatura ambiente, umidade relativa do ar, distância que o animal percorre. Não, vou te puxar de volta. Tem muita pergunta aqui. Calma aí, vamos lá. Vamos lá. Quantos litros, Sapê Agropecuária, quantos litros de água limpa uma UA bebe por dia? Uma UA, 450 quilos. Isso. Né? Seria o padrão. Então, vamos botar aí para esse animal beber entre 10 e 12 litros para cada 100 quilos de peso vivo. Tá? Então, eu estou falando em 450 quilos, beberia 45 litros a 12. 60 litros, 45 a 60. 4,5 daria aí os seus 52 e pouco. Mas essa tabela, Thiago, ela depende de outros fatores. Por exemplo, essas 450 quilos, essa UA, ela está a 28 graus, ou a 32, ou a 28. Sim, tem um monte de variáveis que impactam. A diferença desses 4 graus, de 28 para 32, podem representar a necessidade de mais 15 litros para a mesma UA. E aí entra o fator nutrição, que elas estão sendo submetidas, se ela come maior teor de concentrado ou não, se ela caminha a qual distância para chegar a esse bebedouro, quantas vezes, por exemplo, aqueles trabalhos que estão feitos agora por algumas empresas de avaliação dos animais no bebedouro, cada vez que o animal vai ao bebedouro, ele sobe numa balança e o brinco é identificado, e aí é pesado o animal várias vezes no dia. O que ele permitiu ver? Quantas vezes o animal bebe os mesmos 45 litros por dia? Quantas vezes ele vai para beber os 45 litros? Num pastejo extensivo, por exemplo, um lote de 450 quilos em média de vacas, 180 vacas junto, numa fazenda aqui no Mato Grosso do Sul, numa invernada de 212 hectares. Chutei, inventei o número. Só tem um bebedouro. Os animais vão 2 vezes no dia beber. Eles ficam lá até beber 20 litros. Mas, se as mesmas 450 quilos vacas for um lote, pode até ser 180 vacas de novo, mas que seja um lote de 100 vacas, estão num manejo mais intensivo, num rotacionado, onde vão ter 2,5 A por hectare, o animal caminha só 400 metros até o bebedouro, esse animal vai beber os mesmos 45 litros, divididos em até 6, até 8 vezes. Várias bebidas. Eu até agora, nós estamos conversando há 1h30 e tal, eu bebi um copo d'água, mas eu estou morrendo de sede. Deixa eu te puxar aqui de novo, nós estamos quase chegando em 2 horas, na realidade. Vamos lá. Eita gota, então vai acabar. Fazenda Pitangueira, qual o ganho adicional de peso esperado com água de boa qualidade? Você comentou aí, né? Fala rapidinho para nós. Água boa e água ruim. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 250 gramas. Tá. O negócio é falar o que é água boa do que é água ruim. Se a água estiver transparente, se a água estiver quase transparente, se a água estiver praticamente sem cheiro, se a água estiver praticamente sem sabor, que eu pego um copo, que eu pego na mão, que eu cheiro e bebo, essa água, ela obrigatoriamente dá, no mínimo, 250 gramas a mais por dia do que
aquela água que eu olho, cheiro e falo, não, essa não bebo. 250 gramas, viu, pessoal? Tem Paga trabalhos fácil. de 200, tem trabalhos de 280, tem trabalhos de 350, tem o trabalho publicado e apresentado, que eu citei aqui hoje, de 530 gramas de diferença. 530, meio quilo por dia. É incrível. Agora, incrível. os dados do Shaker, todo mundo conhece o Shaker, então vou citar um trabalho que faz da Integra, bom, no benchmarking do Shaker, ele afirma lá que 70% das fazendas do Brasil não dão lucro. Então, essas 70% dessas fazendas, que eu sei que são mais do que 70% das fazendas, não tem controle nenhum sobre a água, sobre o bebedouro. Os animais ganham pouco. E a pessoa se contenta com aquele pouco. Quem acha que um animal cruzado bom ganhar 500 gramas por dia na média do ano, na época das águas, ganhar 500 gramas por dia, tá bom? Eu não acredito que essa fazenda esteja dando lucro. Mas vamos em frente. Fábio Carneiro comentou, na verdade não é a água de qualidade que vai substituir um aditivo, mas sim vai mostrar o que de fato o aditivo pode te dar de ganho, né? É isso mesmo? Sim, o aditivo, veja bem, a gente tem que deixar bem claro isso. Eu trabalho com a água sendo o promotor de ganho de peso mais eficiente, mais natural, mais barato. Não quer dizer, em hipótese alguma, que eu seja contra usar. Você pode usar e deve usar aditivos, tecnologias que vieram para somar, para dar velocidade de ganho de desempenho e gerar lucratividade para as fazendas. O que você falou, são degraus, né? São degraus que tem que... Diversos suplementos, Thiago, que tem mais de um aditivo. Tem virginiamicina com monenzina, tem levedura e tal. O que precisa tomar o cuidado? Que eles não sejam antagonistas, que um impeça o outro, mas principalmente você dá biotônico fontora para a criança, mas não dá comida. Cara, o biotônico fontora, uma colher de sopa por dia, aquilo você já tomou? É ruim pra cacete. Já, rapaz. Abriu meu apetite e nunca mais fechou. Então, esse que é o problema. As mães querem que aquele guri de 11 anos, de 13 anos, vire um tourinho, ou de 8, de 6. Mas quando ele tem 20, ele já é um porco de gordo. Mas tem que dar boia, cara. Tem que dar boia. Então, o meu único segredo é esse. Assim, vamos fazer os degraus. Vou até bater numa tecla assim. Tem fazenda, o cara me fala que ele não tem condição de investir nos meus bebedouros. Ele acha que o preço que eu passo é caro. Não, tá caro. É normal, tá caro, tá caro. Mas o cara compra um drone. Não um dronezinho desses reba. Ele compra aqueles top da galáxia lá, não sei o quê, por mais de 10 pau. E ele faz um trabalho com drone. Não, ele brinca de drone. É como se fosse meu filho brincando. É um videogame, é um carrinho de controle remoto, é um helicópterozinho para ficar voando na fazenda, tirando foto, mas ele não vê a pasto, não sabe dosamento. Então, ele compra um quadriciclo, ele compra uma coisa. Então, tem estágios, degraus. A fazenda tem que passar pela água. Não existe nenhuma fazenda no Brasil, 212, 213 milhões de cabeças, nenhuma dessas 213 milhões de cabeças no Brasil estão alocados em pastos que não tenham água. A gente tem que começar a ver que tipo de água está sendo servido. Com certeza. E aí tem uma pergunta que o João passou aqui rápido, que era da que análise fazer. Análise laboratório. Vamos parar, não vamos no laboratório ainda. Vamos fazer outra live outro dia para falar de análise de laboratório, de química da água. Vamos falar só no aspecto físico da água, só na física. Transparência, sabor, características organolépticas é o nome disso. Então, você vai ver transparência, cor, sabor, odor na água e tal. E se ela tiver, na minha fazenda, vou chutar um lugar em Coxim. Se ela tem maior ou menor teor de nitrato, de cálcio, e aí a água é pesada, ou de ferro, ou é salobra, eu não consigo mudar essa característica da água. Aonde eu capto a água, seja no rio ou no poço, eu não vou mudar ela. Eu tenho, depois que está tudo pronto, lá na frente, eu já estou lavando com frequência, aí eu pego o ajuste fino, eu consigo
fazer o ajuste fino, pequenininho. Mas não adianta pensar em análise de água hoje se nem tem a frequência de lavagem de bebedouro. Não Fernandão, tem como lavar açude. eu vou te interromper, a gente tem algumas outras perguntas aqui, Manda mas nós lá. vamos passar para as considerações finais e eu vou te passar essas perguntas e você vai prometer que você vai me responder elas. Para a gente mandar para o pessoal aqui. Eu prometo, eu assumo o compromisso aqui com todos que eu respondo todas elas com a maior satisfação, aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu publico as respostas para todos verem, tá? Não, a gente tem aqui, a gente tem o usuário e a pergunta, então a gente pode fazer uma... Por favor, a gente faz. Por favor, eu prometo que gravo a resposta de todas elas e vou passando para você, vou botando no Stories, tudo. Coisa que eu mais gosto, se vocês perceberam, é falar desse assunto. Não quer Fernandão, cara, olha, tudo, quer dizer que eu estou aprendendo. Eu queria te agradecer antes da gente encerrar o tempo aí. É um assunto fascinante, é incrível. Eu acho que você fala com uma paixão. Você pegou isso para si, né? Desses anos que você teve aí com a parte de estudo, de bebedouro, identificando essas fraquezas do mercado. E eu queria te agradecer muito por dar esse tempo aqui para a gente e emprestar um pouco da tua experiência para a gente. Eu acho que foi fantástico, fenomenal, e eu espero que a gente possa repetir isso outras vezes. Olha, eu estou à disposição de todos. Eu é que agradeço o seu trabalho, aí Rancho, nosso amigo Júnior Cavalli, Fazenda Pureza, vamos fazer alguns trabalhos lá, inclusive esse do Creep Watering, viu, Júnior? Se estiver aqui conosco, vamos montar um Creep Watering na Pureza, o primeiro montado por nós, da Rubber Tank, mas... eu estou à disposição. No meu... como é que chama esse negócio? No perfil aqui, na bio, tem... Instagram. Qual que é o seu Instagram? É @ Fernando Rubber Tank. Tá, então o pessoal que estiver assistindo... Rubber com 2 Bs, mas bem embaixo da Rancho aqui, em cima da sua cabeça, na sua testa, aparece ali o nome. Pelo menos para mim está aparecendo. Mas todos, por favor, sigam, comentem, tragam suas experiências. São muito bem-vindos todos que falarem, não, eu não concordo com o que você falou. Eu não uso cloro porque trouxe dano aos meus animais. Eu não lavo com essa frequência e ganho mais peso. A gente tendo esses relatos, eu vou incorporar eles nessa fala, eu vou aprender junto, né? Isso que a gente vem falando aqui é o que a gente tem colhido de trabalhos que tem tido. Pesquisa, instituições de pesquisa, universidades, a gente conversa. Ainda, infelizmente, tem muito pouco trabalho. Você quer ver outro assunto? Eu nem abordei mais 20 segundos, o aumento de fertilidade das vacas de bebê em bebedouro artificial. Ninguém tem esse trabalho, já adianto. Vamos fazer. Espetacular. Muito bom. Fernandão, boa noite para você. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigadão de novo, viu, meu amigo? Fica com Deus aí.